Bom dia, aluno. Então hoje nós vamos começar uma matéria nova sobre o Egito, tá bom? E abram a apostila aí na página 187, o terceiro capítulo de vocês, tá bom? Então aí o Egito, ele é a principal potência africana, ele junto com a Grécia, são as duas civilizações que contribuíram para o avanço da humanidade. Então vários conhecimentos baseados em arquitetura, matemática, geografia, a observação dos astros, né? Então o Egito e a Grécia juntos formam a base científica e filosófica que nós temos hoje em dia. Então por isso que é importante estudar o Egito. O Egito é a primeira grande civilização da história antiga, tá bom? Então, o Egito, ele tem como primeira característica a proximidade ao Rio Nilo. O Rio Nilo era fundamental para o Egito. O que se fala na página 187 é que o Egito é a dádiva do Rio Nilo, ou seja, depende do Rio Nilo para sobreviver. Quando as cheias do Rio Nilo diminuíam, ou seja, a água voltava para o local, o que acontecia? As regiões ao redor do rio eram aproveitadas para plantar, para a prática da agricultura. E isso favoreceu o início da civilização egípcia. O Egito surge às margens do rio Nilo, tá bom? É o que fala na 187. Na 188 nós temos o quê? O início da divisão do Egito. Então nós temos o Alto Egito e o Baixo Egito. Eram duas porções de terra, duas sociedades que se desenvolveram próximas ao Rio Nilo. Conforme os anos, os séculos foram passando, houve a junção do Alto Egito e do Baixo Egito em uma só civilização, tá bom? E na 188 ainda fala sobre a hierarquia, sobre a divisão da sociedade. Então isso aqui é como se fosse uma pirâmide social. Quem está lá em cima tem mais dinheiro, quem está lá embaixo tem menos dinheiro. Então a sociedade egípcia é baseada em uma teocracia, ou seja, baseada na religião. O faraó era o comandante da sociedade, ele era considerado um deus na terra, o representante de Deus na terra. Então você tinha o faraó, lá embaixo você tinha os funcionários do Estado, os funcionários e a família do faraó, e lá embaixo o povão que só pagava impostos, tá bom? Então você tem aí na 188 essa divisão da sociedade e a sociedade baseada no comando do faraó, tá bom? Na 189 continua falando sobre as classes sociais do Egito. Então você tem, por exemplo, o escriba. Tá? O escriba era fundamental na sociedade, porque ele sabia ler e a leitura e a escrita era algo restrito a poucas pessoas da sociedade. Então o escriba, ele recolhia os impostos, ele contava os impostos para o faraó. Ele tinha função fundamental na sociedade egípcia. Tem aí na 189 ainda a função dos vizires, que eram os conselheiros, ajudavam o faraó a administrar o seu território. E no finalzinho da 189 fala sobre os três tipos de escrita. Então o Egito Antigo foi fundamental para a criação dos sistemas de escritas, tá bom? Hieroglifos. Na 190 tem um texto falando sobre o povão, né? Que são os trabalhadores, né? Os camponeses. Então a sociedade egípcia é lembrada pela arquitetura e pela produção rural também, né? O povão, aquele que pagava impostos para o faraó, ele pagava isso através do quê? Ou da mão de obra, eu vou trabalhar nas obras do faraó, por exemplo, uma obra de uma pirâmide, ou através da produção agrícola, né? Uma parte de tudo aquilo que eu produzo vai para as classes mais altas em forma de imposto. Então é o que fala a 190. 191 fala sobre a importância da mulher. Como vocês sabem, nas sociedades antigas a mulher não tem tanta liberdade, a mulher não poderia trabalhar, ela não tinha direitos iguais, o homem ele era considerado superior à mulher, os casamentos eram arranjados, o homem tratava com o pai da esposa, como seria o casamento. Então a 191 fala da importância
da mulher, ou no caso, né, o machismo que existia na sociedade egípcia. 192 e 193 fala sobre a religião egípcia, que é uma das características principais. Então o que você tem na religião egípcia? Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses: Deus do vento, Deus da chuva, Deus do ar, Deus do mar, Deus da morte, Deus da guerra, Deus da água. Acreditavam no processo de mumificação, ou seja, quando o faraó ou as pessoas dos grupos privilegiados morriam, elas eram mumificadas, igual tem na imagem aí da 193, sofriam processos de mumificação, porque acreditavam que o seu corpo e a sua alma ainda passariam pelo julgamento final. O que é o julgamento final? Seria o livro dos mortos. Então, por exemplo, tudo que você faz durante a sua vida será colocado em uma balança com uma pena. Se você conseguisse manter os seus atos de maneira boa, não praticar nenhum mal a ninguém, você iria para o céu, você teria a eternidade. Senão, você sofreria castigos. Então, eles acreditavam no julgamento final após a morte. É o livro dos mortos egípcios, que tem na imagem aí da 193. 194 e 195 fala sobre o legado arquitetônico, as pirâmides do Egito, principalmente as pirâmides do Egito, que isso é uma das 7 maravilhas do planeta, tá bom? Então vai explicar a fundação, a origem, tá bom? Então eu expliquei de maneira resumida, óbvio, tá bom? Para ficar mais fácil e prático para vocês estudarem. Leiam as páginas que eu falei, eu resumi, porém é importante a leitura dessas páginas, ainda mais que nós não temos o contato direto, tá bom? Então o Egito Antigo é famoso pelas suas pirâmides, pela sua cultura, pelo seu legado arquitetônico. A mulher não tem direitos igual hoje em dia, ou seja, ela depende do homem, tá bom? No início era Alto Egito e Baixo Egito, duas sociedades se unificaram em uma só, tá bom? E a parte da religião, politeístas, vários deuses, mumificação, vão mumificar o corpo para receber o julgamento final. O que é o julgamento final? Baseado no livro dos mortos, tudo que você fez contra uma pena. Vou deixar exercícios para vocês. Beijo, até a próxima.